Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom Dependendo da hora dia. que as pessoas forem ver. Estamos começando hoje mais um episódio do Pod Soulcast. Hoje, novamente, com mais uma convidada para falar dentro daquela proposta inicial, né, Eva? Que era a gente chamar pessoas, ouvir sobre o processo delas, sobre a história delas e ver Exatamente. como é que isso pode trazer uma informação boa, agregar algo para quem estiver vendo, ouvindo, Uhum. né? Como é que tu Isso. chega nesse episódio de hoje? Chego super bem, super animada. A Rosiane está na minha lista, nossa convidada, que a gente ainda não falou o nome, está na listinha de convidados há bastante tempo. É uma pessoa que tem uma história muito interessante, assim, e um processo bem bonito de refazimento, por assim dizer, né? De refazimento terapêutico. É uma pessoa que tem muitos recursos, então estou bem animada. E tu? Tô animado. Eu não conheço, né? Até gostaria de apresentar a Rosiane. Eu não conheço a Rosiane, ela está vindo através do contato da Eva, que acompanha a Rosiane, né, no trabalho dela. E eu, primeiramente, gostaria de te ouvir um pouco, Rosiane, te conhecer, o que gostaria que tu te apresentasse, né, para a gente saber um pouco sobre a tua história, o que está te trazendo aqui também. Então, Por que que tu te tornou uma pessoa interessante para esse momento? Da onde vem isso? né, meu nome é Rosiane, eu sou psicopedagoga, atendo crianças e adolescentes é um trabalho bem importante, principalmente depois desse meu contato com a pedagogia sistêmica, com a teoria sistêmica. Eu estou com a Eva já tem alguns anos já, eu não sei nem dizer quantos, talvez, Isso a gente nem revela. mas daí de 5 a 10 anos, com margem de erro, Deixa né? uma margem bem grande aí. E, e, e é isso. Então, eu estou nessa caminhada há muitos anos, não pretendo parar. Eu sempre brinco que, ai, será que na casa de repouso vai ter, né, um terapeuta sistêmico para nos acompanhar? Porque é bem importante essa caminhada, é um trabalho de manutenção. A gente vai mantendo, né, e sempre se reconciliando com aquilo que a gente não sabe, quer aprender de novo, e isso é bem importante. Agora, te ouvindo falar, tu já conhecia o conhecimento sistêmico antes desse teu processo, não? Não, não conhecia. E como é que foi teu primeiro contato com ele? Começou a fazer sentido, Uhum. né? Começou a fazer sentido. Sabe quando as respostas aparecem, ou pelo menos uma ideia de que, opa, tem coisa aí que está acontecendo que faz muito sentido para mim. Eu consigo ver que, sim, que eu venho de um sistema e que esse sistema faz toda a diferença quando eu reconheço que ele existe, que eu sou uma herança, né, que eu tenho uma herança desse processo todo e que eu não nasci assim do nada, né, vem toda uma história junto comigo. Então, faz toda a diferença nesse sentido. E no teu trabalho, porque a Rosiane já é pedagoga, né, psicopedagoga há muitos anos e já trabalhava, já tinha uma carreira bem estabelecida, quando teve contato com a pedagogia sistêmica e com todo o conhecimento sistêmico. E isso fez uma diferença gritante no teu trabalho, imagino. Sim, porque não desconsiderando todo o conhecimento que eu tive antes, né? Eu honro todo o conhecimento que eu recebi, né? Mas aliada a esse conhecimento, comecei a entender também que o julgamento, por exemplo, não tem lugar, né? Para o julgamento de uma situação que acontece na sala de aula ou de uma situação familiar que envolve aquela criança, né? Então a gente começa a entender que sim, aquela criança está aliada ao sistema dela. E ela não é tão livre assim para mudar, né? É simplesmente dizer, faça diferente, não é tão simples assim. Então fez toda a diferença, sim. Quando eu recebo a criança no consultório hoje, por exemplo, eu não recebo essa criança sozinha. Ela vem com o pai e a mãe nela, eles estão nela. Mesmo E que ela chegue fisicamente sozinha. fisicamente sozinha. E isso também faz toda a diferença, porque a criança se sente inteira. E ela se sente muito respeitada por isso. Porque em muitas situações, ou o pai ou a mãe, de alguma forma, são cortados da vida da criança em função de uma série de situações, né? Então, quando ela entende que naquele espaço o pai e a mãe eles são bem-vindos, muda bastante coisa. E
Rose, em alguns momentos, claro, tu deve ter tido já contato com crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem e que tu detectas no processo com essa criança que, na verdade, não é uma dificuldade de aprendizagem, que, na verdade, é vamos dizer, uma questão que a gente pode chamar muito mais de familiar do que de pedagógica. Sim. Mas que impacta no processo de aprendizagem da criança. Sim, a criança chega com uma demanda, uma queixa, né? E geralmente é uma queixa, uma demanda ligada às dificuldades de aprendizagem. E aí eu começo a perceber que a criança não está conseguindo olhar para a aprendizagem, porque ela está presa a algo do sistema dela. Ela olha para algo que não permite que ela olhe para frente para a aprendizagem. Então, muitas vezes ela está fora do lugar, né? Ela está atuando como pai, ou como mãe, ou como irmão mais velho nessa família, ou ela está pegando dores que para ela não tem condições de trabalhar com essa dor. Então, a ideia é dizer, isso não é teu, os teus pais são adultos, eles vão dar conta do jeito que for possível. Né? Então, aí a gente vai liberando a criança para ser criança. E aí, automaticamente, ela começa a estar disposta para a aprendizagem. E aí as coisas vão acontecendo. É tão interessante, né? Quando a gente fala da pedagogia sistêmica, a gente fala, antes de qualquer coisa, do amor da criança, né? Porque através desse amor ela se conecta com destinos difíceis, né, da família. E me vem muito a imagem, né, que na infância, eu acho que é quando o nosso ser, né, quando a gente é pequenininho, a gente tá mais ligado à necessidade do vínculo, de estar conectado, de estar naquela certeza que eu estou ligado a algo, né? E muitas vezes, para ter essa certeza, o que a criança faz é justamente se prejudicar, né? Através de dores, através de dificuldade de aprendizado. E uma vez, lendo o livro da Marianne Frank, que ela fala sobre isso, me chamou muita atenção como a mudança na postura do professor, incluindo as dores do sistema do aluno, já tem um reflexo na vida escolar do aluno, né? Sim, porque ele se sente respeitado, ele se sente visto por inteiro. Essa é a grande chave para mudar nesse processo, né? O momento em que a gente olha para aquela criança e entende que tem dores, que ela está sendo fiel ao sistema dela, né? E por isso que ela age daquela forma. Ela não consegue fazer diferente, até porque ela está sendo fiel àquele sistema. No momento em que a gente entende ou consegue passar para a criança de que ela pode fazer diferente, com todo respeito, ela pode fazer diferente. Claro que isso não é de um dia para o outro. Isso é um processo de muito respeito e de muito amor àquela criança. E, Rose, como foi a Rosiane estudante? Como foi a Rosiane como aluna? Foi bem difícil. Foi? Foi bem difícil. Por quê? Porque eu não identificava as minhas dores, que hoje eu já identifico, né? Mas eu não conseguia olhar para a aprendizagem mesmo, porque justamente eu estava olhando para o meu sistema, um sistema um pouco desconhecido até. Então eu tinha eu procurava algo que eu não achava, então não tinha lugar para aprendizagem. Então teve a Rosiane, estudante do ensino fundamental, foi uma criança que precisou de uma atenção especial. Sim, porque as dificuldades, elas acontecem, um ano, depois um outro ano e no outro ano, e a forma de lidar com esses problemas, do ponto de vista da instituição, escola, são sempre os mesmos, né? Então, não encaixava, né? Então, eu não saía desse ciclo vicioso. Então, que hoje eu tento olhar para as minhas crianças e entender, opa, eu vou tentar de uma outra forma atingir essa criança para que ela consiga aprender. Né? Porque o objetivo do psicopedagogo é que ele aprenda. Sim. E aprenda no ritmo dele, do jeito dele, no tempo dele. Mas que ele esteja disponível para a aprendizagem.
E em algum momento tu já fez essa ligação de ter te tornado uma pedagoga e depois uma psicopedagoga justamente por conta dessa menina que, ao invés de estar conectada com a aprendizagem, estava conectada com alguma confusão sistêmica e por isso deu umas rodadinhas em cima do mesmo círculo? Sim, quando eu estava mais ou menos com 17 anos de sala de aula, eu comecei a ter uma agonia, sabe, assim, de que eu não estava atingindo as crianças que realmente precisavam de um olhar diferenciado, de um olhar que procurasse olhasse para a solução mesmo, né? E eu não tinha esse Tu eras uma boa professora dos bons alunos. Não, então, porque as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, elas precisam de olhar um pouco mais cuidadoso mesmo, né? E claro que sala de aula nós temos aquele montante de crianças, não era possível, e aquilo começou a me deixar um pouco angustiada mesmo. E automaticamente eu tinha a tendência de trabalhar um pouco mais com aquelas crianças que apresentavam dificuldade. Eu falei, opa, vamos parar. Porque agora eu quero, de alguma forma, trabalhar com as crianças de forma individualizada mesmo, ou em pequenos grupos. Com um olhar mais direto, específico para aquela criança. E até então eu não tinha ainda o conhecimento da pedagogia sistêmica, né? E saí e fiz psicopedagogia, neuropsicopedagogia, para justamente me instrumentalizar para trabalhar com as crianças com uma dificuldade mais específica de aprendizagem. E aí, nesse caminho, veio a pedagogia sistêmica, que aí complementou ainda mais esse meu desejo. Aí mesmo que eu entendi, esse é o meu lugar. Sim. Esse é o meu lugar. Porque agora eu tenho, além das ferramentas técnicas, eu tenho uma outra ferramenta que é muito mais relacionada à vida, à verdade da vida, né? E isso é nítido em todos os dias no meu consultório. Faz muita diferença. Faz toda a diferença. Esse respeito, esse olhar para a criança por inteiro faz toda a diferença. E às vezes a gente até vê um suspiro da criança quando ela percebe. Alívio. É um alívio mesmo. Eu acho que o conhecimento sistêmico, né, e a aplicação desse na pedagogia, ela tem essa força mesmo de trazer a visão para a criança, né? Porque eu acho que é bem isso. A criança, ela se sente vista quando a história dela é vista. Exato. E incluída, né, da forma como é. E eu tô aqui pensando, Rosiane, né, te ouvindo, pelo menos, por exemplo, no meu trabalho, eu percebo que aquilo que me doeu me botou num caminho que hoje tá virando um serviço que eu ofereço, né? E eu fico pensando se para ti foi assim dentro da pedagogia. Sim, porque hoje eu olho, é quase que uma identificação, sabe, assim, de opa, eu sei mais ou menos, né, como que acontece, né, então, opa, eu posso te ajudar, eu tenho algumas ferramentas aqui que podem te ajudar. A primeira delas é o respeito ao teu sistema, a tudo que aconteceu, a tudo que está acontecendo, então, isso já é um bom caminho, é um bom olhar. O meu olhar é um bom olhar para eles, né, então, e também o foco não está na dificuldade, né? Ele passa, ele amplia. Eu olho para a solução. Eu não vou ficar ali rodando naquela dificuldade, né? Repetindo atividades que já foram feitas em sala e fazer novamente ali, ou aplicar alguns protocolos para saber se ele tem algum problema, né? Algum diagnóstico, para procurar algum diagnóstico. Não, eu olho para a solução e é um caminho primeiro que traz a leveza, a confiança. A solução é o bem-estar daquela criança. Esse é o primeiro ponto. Ela precisa estar bem, ela precisa estar feliz na escola de alguma forma, né? A criança passa tantas horas na escola. É bom que seja um bom momento, que elas tenham o prazer, que ela tenha o prazer de estar naquele lugar, né? Com todas as demandas que aparecem, né? Porque é um lugar de muita integração na escola, então às vezes tem outros problemas que eles são legais, são saudáveis, são bons, mas a criança precisa estar centrada para aprender, né? E aí nesse sentido as confusões e as soluções sistêmicas são fatores super importantes para a criança estar centrada, né? Sim.
É porque ela, na verdade, ela entende o que é dela e o que não é dela. Sim. Né? E essa é uma grande ajuda que tu podes, então, entregar para as crianças. Sim, exatamente, porque às vezes a criança, e elas relatam mesmo, né? Ah, mas a minha mãe está triste, o meu pai está triste em função disso, ou daquele outro problema e tal. Ok, né? Tristeza faz parte. E a gente começa a conversar por aí, né? E faz, eu tenho várias atividades para fazer que faz com que eles percebam, né? Que eles são o resultado do pai e da mãe, né? De que os pais estão neles, que eles nunca estão sozinhos. Em todos os lugares que eles estão, os pais estão neles. Mesmo aquele pai, a criança pergunta, mas eu não conheço meu pai. Não, mas ele está em ti. Ele está em ti. Né? Então, opa, e aí começa a fazer uma mudancinha lá. Né? E aí ela, de repente, a criança está disponível para aprender, sim. Rose, em algum momento, provavelmente, tu já te deparou com crianças com alguma criança com a qual tu te identificou no sentido de crianças que têm duas famílias. Crianças que foram adotadas, por exemplo. Sim, muitas. E como é isso? Como é o trabalho, por exemplo, com crianças que vêm através do seu sistema adotivo para ti, mas que ao longo do contato com essa criança, tu percebes que ela tem um sistema de origem. Já chegou esse tipo de situação, claro? Sim, já chegou. O primeiro passo é respeitar a decisão dos pais com relação a esse tema. Né? E eu não posso atravessar. Né? É um tema muito ligado a segredos, a situações difíceis, né? Então eu não posso atravessar. O que eu posso fazer, na minha postura sistêmica, respeitar e entender que aquela criança tem, sim, uma outra forma. Ela tem uma outra forma de encarar a vida, porque ela tem dois sistemas que caminham juntos, né? E a primeira coisa que a gente tem que perceber é se ela sabe de que ela é adotada ou não. Ou, enfim, é um tema bastante complexo para trabalhar. Delicado. E delicado. E que as pessoas precisam muito ser orientadas para trabalhar com esse tipo de tema. Os profissionais da escola, os profissionais, os psicopedagogos precisam trabalhar, serem orientados para trabalhar com esse tema. E aí... Não, eu ia concordar com a Rosiane, porque tem uma coisa de identidade que bate muito forte, né? Porque isso é tão interessante. Eu acho que quando as pessoas às vezes escutam sobre o conhecimento sistêmico, vem até pelo nome, constelação. Quem não conhece às vezes vai para um lugar místico, um lugar, né, cheio de leituras astrais. E confunde com astrologia. Confunde, acha que é um conhecimento, né? Enfim, acho que é um conhecimento que não é necessariamente aquilo que é o trabalho. E de uma forma bem particular, a gente está falando de tudo aquilo que compõe a pessoa. Concreto, né? Tem um pai, tem uma mãe, tem esses genes, tem a família que vem a partir desses genes, e também tem aqueles laços que são criados a partir do vínculo e do cuidado, que não é necessariamente genético, mas que também constitui um grupo, né? Constitui uma... E é interessante porque nesse primeiro momento a criança, quando ela na infância, ela ainda está se constituindo. E eu acho que é por isso que às vezes entra essa questão do segredo nesse assunto de adoção, né? Porque tem sempre uma preocupação dos pais, dos cuidadores, de não interferir no processo. E, sem dúvida, é um assunto que é complexo. Sim. Né? Que merece muito respeito. Muito, né? Então é interessante, assim, de novo, né? Quando eu penso no papel, por exemplo, do pedagogo nesse processo, o simples fato de ele acrescentar no seu campo de visão outras muitas possibilidades de família já tem um efeito na criança, né? E que isso traz uma força, é como se a criança não precisasse defender do ambiente escolar, porque o ambiente escolar aceita o que ela é, né? De alguma forma. Sim, é porque às vezes
entra muito na questão do julgamento, né? Por que que a família fez desse jeito? Por que que a família deixou a criança? Por que que... E é uma situação que não cabe julgamento. As coisas são do jeito que são. Elas aconteceram do jeito que as pessoas davam conta. E ponto, né? E ponto mesmo, né? Então, a ideia é de orientar as famílias a lidarem melhor com essa situação, mas de um lugar de respeito. E que eles vão fazer o que eles acharem que é melhor para eles, onde eles conseguem chegar, até onde eles conseguem chegar. Mais do que isso, talvez não seja possível. E quem somos nós para... Né? E aí, nesse sentido, é bem interessante que tanto o pedagogo, o psicopedagogo, o professor, o terapeuta, o médico, ou seja lá que tipo de ajudante está chegando, o ajudante tem que se dar conta que ele é o último a chegar. Isso. Né? Ele é o cara que chegou por último. Se ele chegou por último, por mais conhecimento que ele tenha, ele vai ter que respeitar tudo que já há de regra, de protocolo, de conhecimento, de ensinamento naquela cultura familiar. Então, quando perceba que tu deves fazer isso com bastante bem, Rose, que eu fui a última a chegar. Como a última a chegar, eu observo e entrego a minha ajuda na medida do possível, né? Respeitando tudo que estava estabelecido antes e que está em vigor, né, atualmente naquele sistema. E queria juntar isso um pouco com a tua própria história, né? Com a tua história de vida, que eu acho que é bem interessante. A gente fez essa introdução, essa conversa falando da pedagogia e da ajuda que vem através de um psicopedagogo, que vem através de um professor, e que é uma ajuda que não só formaliza o conhecimento, mas impacta nas relações familiares, né? Queria ver se a gente consegue, então, agora juntar isso com a tua própria história, com a tua própria trajetória de vida, né? E o quanto, por exemplo, que a Rosiane, hoje adulta, conhecedora da pedagogia sistêmica, olha para a Rosiane pequenininha, estudante, né? E o quanto que essas duas se relacionam no sentido de como é que a Rosiane, psicopedagoga, olha para a Rosiane estudante e o que ela percebe, que a junção dessas duas consciências, da consciência infantil com a consciência madura, ajuda a Rosiane profissional, né? Ajuda a Rosiane para que a Rosiane seja capaz de impactar positivamente no aprendizado dessas crianças. Não sei se eu me expliquei, se eu fiz uma pergunta que ficou clara. Talvez a maior, talvez não, eu tenho certeza, que a maior contribuição é eu olhar para trás, para a minha trajetória e entender que as coisas aconteceram do jeito que elas tinham que acontecer. Não tinha certo nem errado. Foi do jeito que tinha que acontecer. Mas falar isso de uma forma de muita verdade interna, assim, né? Não falar da boca para fora, falar da boca para dentro. Sim, para o corpo todo, né? Então, corpo todo. Assim, de que foi do jeito que tinha que ser. Né? E que toda essa trajetória, que nos momentos difíceis, da questão da aprendizagem, né? De todas as relações que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, as coisas eram do jeito que tinha que ser, porque a minha história foi essa. Então, né? É um grande sim para tudo que foi. E o que foi, Rosi? Foi uma história de verdade, foi a minha história, né? Uma história de adoção, né? Que então eu estava com a minha família de origem, né? E fui para uma família que me acolheu, né? Até os dias de hoje. E essa é a minha história. Então, quando eu tenho isso quando eu tenho essa história num bom lugar no meu coração, isso já facilita muito para que eu receba as crianças também com essa leveza,
né? E consigo olhar para elas e entender, né? E dizer, olha, eu tenho um bom caminho para ti também. Eu tenho uma boa possibilidade, né? Sim. Então, isso parece ser simples, mas é o essencial, né? É o essencial. E é poderoso também, né? Porque a tua compreensão vem de um lugar diferente. Isso. Não é uma compreensão aqui, né? É Ela uma vem do coração. compreensão Isso. embaixo, né? Isso. Tem uma... Eu sou meio romântico para essas coisas, mas eu acho que a vida prepara a gente de um jeito muito especial, né? Nem sempre a gente entende, mas ela tá preparando a gente, Talvez né? sejamos 3 românticos, ou 4, se a gente contar com uma cara. Aí eu sou. Sim. Porque a gente percebe, né? Quando essas vivências vêm muito forte dentro daquilo que a gente faz o trabalho, tu se torna um lugar diferente de recepção das pessoas que precisam desse assunto, né? Porque tu entra numa relação bem humana Isso. com essas pessoas, né? E eu sinto assim, a gente tem como seres humanos a capacidade de curar outros seres humanos, pelo simples fato de estar na humanidade, Isso. né? Quando a gente consegue estar nesse lugar, a gente oferece muito, independente do que a gente sabe, do que não sabe, né? Do que estudou, do que não estudou. E quando a gente tem essas experiências nos colocam nesse lugar. Isso, no lugar de que você vai dar conta também. Isso, Eu confio. Eu dei conta, Isso. né? eu confio que você vai dar conta Eu também. confio. Talvez essa seja a relação mais importante, de confiança mesmo. E que ela já se estabelece no primeiro contato, na primeira conversa, a criança já vai sentindo que, opa, aqui é um lugar seguro. Não vai ter julgamento, não vai ter certo e errado. Ela vai sentindo isso, né? Quando a gente coloca lá o pai e a mãe juntos, do jeito que eles são, com toda... E justamente isso, a gente chega no lugar da humanidade mesmo. Todos somos humanos, com as nossas dificuldades, com os nossos desafios, e ponto. Ali nós vamos partir dessa humanidade. Eu não sou o melhor e nem pior. E Rose, como é ter 2 famílias? No teu caso. Hoje, né, é algo que eu já consegui me conciliar, né? Até porque essa é a grande proposta do Bert, né? Conciliar, a conciliação. Sim. Está muito na proposta, né? Então, eu vejo como eu me sinto até abençoada. Privilegiada. Né? Privilegiada, porque foi um ato de amor. A adoção sempre é um ato de amor. Né? Eu vou dar porque eu não consigo, né? De alguma forma. Então... E esse é um olhar bem interessante que a gente tem que ter para as famílias que entregam seus filhos para outras famílias, né? Porque há no senso comum, as famílias que entregam seus filhos sempre correm o risco de serem mal olhadas, né? Como entregar uma criança, né? Como ser capaz de entregar uma criança. E aí, na visão sistêmica, a gente aprende muito rapidamente que, às vezes, entregar uma criança é o melhor e maior ato de amor que uma mãe, um pai, uma família pode fazer em relação àquela criança. Exatamente. Né? Então, e é nesse sentido que a gente fica com leveza, né? Que tem leveza, porque eu não perco o meu tempo, a minha energia, eu não desperdiço a minha energia em ficar procurando culpados. Por que foi assim? É só comigo que acontece isso? Ou por que comigo? Né? Como se eu fosse melhor do que qualquer outra pessoa. Não, eu sou um ser humano comum. Né? Então, eu consigo olhar para frente, sabe? Eu não fico olhando lá para trás e procurando julgamentos. Eu olho para frente. Eu recebi todo esse amor e olho para frente. Então, são dois grandes... Por isso que é um privilégio, às vezes, né? A gente falar... Vamos colocar entre aspas para não... Pois tem as dores também desse processo. Porque tem as dores, sim. Né? Mas, então, olhando só para o privilégio, são 2 grandes atos de amor, né? O ato de amor de produzir uma vida já é algo, né? Sim, claro, aí tem os detalhes disso tudo que podem ser levados em consideração, porque tem as dores, ok? Mas se a gente olhar só, se a gente estiver procurando só amor, por exemplo, para poder justificar, então, que alguém
com esse dado biográfico possa se realizar e possa ser feliz, ainda que as dores sejam grandes, são 2 atos de amor. Da produção daquela vida e do acolhimento daquela vida, né? Já que aqui eu só posso produzir, então eu entrego para alguém que possa acolher. Então, são 2 grandes demonstrações amorosas, né? Sim. É amor em abundância, né? Exato. Sim, a questão das dores, sim, elas ficam. Sim, as marcas ficam... sensações, né, o tempo que todo. Te acompanham a vida inteira. Né? A gente chama às vezes de sombras e tal. Sim, mas é isso. É assim. É sim, eu digo sim para tudo isso. Porque as dores, elas fazem parte também, né? Não tem... então, por isso essa procura é tão grande, por estar sempre tentando me melhorar um pouco, né? Fazer as minhas terapias, né? Mensais, quinzenais, na verdade. Procurando me reconciliar o tempo todo com a minha história, né? Porque é uma história de muito amor. Então, e isso é o melhor que eu posso fazer também para os meus filhos, né? Que eles entendam que eu posso me reconciliar, que a reconciliação é um bom caminho, né? Tem para quem estiver olhando, né, o vídeo, no momento que estiver assistindo, a gente trabalha muito aqui no Pod Soulcast a partir da visão sistêmica, né? E me vem um pouco de vontade de trazer como é que a gente vivencia isso no campo, né? Quando a gente vai trabalhar com o tema de adoção. E a primeira frase que me vem, que eu acho que é muito significativa, é que a vida encontra um meio. E ela sempre vai encontrar um meio para que se perpetue, né? Isso. E ela é tão sábia, às vezes, de conseguir olhar toda a situação e ela dá um jeito para que isso se encaminhe da melhor forma possível. Embora muitas vezes a gente não compreenda, né? Então, acho que essa é uma frase boa para esse tema de adoção. E a segunda, eu acho que essa é tão desafiante para quem talvez ainda não conheça a constelação. Eu até hoje não participei, não conduzi nenhuma, nem participei de nenhuma constelação em que o tema de adoção foi abordado, que o movimento dos pais que cederam os filhos para outra família não fosse de extrema dor. Nenhuma até hoje. Exato. Nenhuma, né? E a gente vê que esse é um movimento assim profundo de sobrevivência por vários níveis, né? Daquele sistema, assim. E é tão interessante chegar nessa compreensão, porque a gente, no nosso dia a dia, a gente não chega lá. É como tu falou, né? O nosso primeiro passo é o julgamento, são as nossas dores, que são legítimas. Mas a gente não chega nesse movimento que o Erlinger falava do movimento da alma mesmo, né? Que é uma coisa que abarca muito mais coisas do que o nosso querer ou não querer, né? E nesse sentido, eu concordo quando tu fala assim, né? Que toda adoção é um movimento de amor muito profundo, né? Porque a gente tem quase um acordo de humanidade. Vamos compartilhar essa função. Os que geram e os que cuidam, né? Exatamente. Então, por isso que desperdiçar minha energia, né, culpando e dizendo não era para ser desse jeito e tal, é uma perda, né, que eu vou perder com isso, porque eu vou deixar de olhar o outro lado da história, né, o lado do amor mesmo, né, da profunda necessidade que a minha mãe, né, enfim, teve que para ceder, né, ceder um filho para uma outra família. Isso é algo de bastante dor mesmo, né? Então, eu não sei o que aconteceu, eu não tenho conhecimento, eu tenho só algumas especulações aí, mas eu não tenho também porque eu não fico procurando muito, né? Mas eu sinto profundamente esse amor que eu recebi dela e de todos os meus pais. Sim, tu és, na verdade, a gente pode imaginar ou afirmar que tu és a prova desse amor, né? E a tua constituição física, a tua vitalidade, a vida que pulsa em ti é a prova real do amor dos teus pais, sim, né? Sim. E o cuidado com que os teus pais adotivos te deram, a família a família que te acolheu, é a outra prova de amor, né? Então,
é amor duplo, né? Isso. É amor em duplicidade. Não Sim. não que as crianças, não que nós que fomos cuidados pela nossa família de origem, também não tenhamos esse amor em duplicidade, né? Porque a gente... Não é uma competição. Não, Ninguém tá competindo. Eita. não é uma competição amorosa, né? Não. Não, todos os seres humanos, então, têm esse amor em duplicidade. O amor da produção e o amor do acolhimento, né? Uhum. Mas a diferença é que alguém adotado, então, tem essa fonte amorosa vinda de um lado e esse cuidado amoroso vindo de outro, né? E às vezes famílias tão diferentes que não tem nenhuma área de intersecção na cultura familiar, por exemplo, mas se juntam de alguma forma para que alguém, nesse caso, tu, aqui junto com a gente, possa vir ser cuidada, crescer e transformar essa própria trajetória, essa própria história em algo a ser colocado Um serviço, né? em Em serviço. serviço. É, Uhum. E exatamente. eu sinto vontade de fazer, não uma obrigação. Eu sinto vontade. Sim. É algo que pulsa em mim mesmo. Sim. A vontade é quase que um convite para as pessoas para que elas olhem para isso de uma forma mais amorosa, né? Deixem um pouco o julgamento de lado para olhar a parte do amor mesmo, que é o que predomina nessas relações. Né? Então, que tudo bem que se a pessoa julga, também ela pode também estar aliada a alguma dor, ela pode, ok, também, né? Sim. Mas o convite é para, de alguma forma, olhar para a adoção como algo de muito amor mesmo. Em todas as situações, sem exceção. Sem exceção. Sem exceção. E tu se sente à vontade para falar um pouco sobre o momento em que essa informação chegou para ti? Ela já chegou bem tarde. Depende da forma como tu queres, chamas de informação. A informação vinda do outro ou a informação vinda da minha dentro. alma? Talvez da alma é melhor, né? Da alma sempre. Da alma, ela sempre soube. Na alma, ela sempre soube, né? Sim, sim. Como é que era essa compreensão para ti? Tinha. Eu tenho registrado em mim o meu olhar de estranhamento, né? Opa, será que... Porque eu fui adotada com 2 anos e pouquinho, assim. Então, eu já tinha uma referência de um outro lugar e fui para outro, enfim. E aí Tinha referência, mas não tinha lembrança racional. Não, tinha eu lembrança. eu não tinha tinha memória. Não tinha memória, mas eu tinha algo que eu olhava e percebia que tinha algo estranho, assim. Então, esse estranhamento, ele me seguiu sempre, assim. Acho importante tu falares isso, Rose, porque algumas pessoas optam por não contar para suas crianças que elas vieram de um outro sistema, né? Sim. E então, que é isso que tu tá falando, É o né? meu caso, foi o meu caso. É o teu caso. A informação vinda de alguém ou a informação vinda de mim mesma? E aí é super importante Isso que eu te perguntei. É super importante esse teu depoimento, né? Que foi bem com a tua vida já bastante encaminhada, que a informação vinda de alguém chegou para ti, mas a informação vinda de ti sempre estava lá, sempre esteve lá. Sempre. Interessante, né? Isso, eu sei disso. E quando eu soube, minha mãe me falou que eu tinha 38 anos já, né? Mas quando ela falou, eu já sabia. Eu já sabia. E aí, claro, eu recuei porque eu não quis saber detalhes disso, né? No momento eu não consegui perguntar, eu não consegui, né? E aí eu saí, enfim, né? Eu não consegui viver mais aquele momento que foi o único que nós conseguimos ter essa conversa, né? Que talvez ela falou aquilo que nós tínhamos condições de falar e ouvir, né? Então, ok. Ela falou que ela podia falar e eu ouviu o que tu podia ouvir. Que bom, que equilibrado. Exatamente, porque ninguém ficou, eu quero falar, não. Foi um respeito muito grande, assim, eu já saí correndo, ela também já, ok. Eu fui passar um cafezinho e tal, né? Porque sim, foi o que tinha para o momento, era isso, né? Era isso. E aí é que a gente vê que talvez tinha informação sempre, sem legenda, né? Sim. Eu costumo dizer que a informação existia, mas a legenda
estava numa língua não conhecida. Quando ela, então, vem com a legenda, a dor se instala também, de alguma forma. E aí, talvez por isso, cada uma teve que ficar só com esse tantinho com essa possibilidade pequena de uma conversa. Eu faço uma pergunta e tu me dás uma resposta e isso basta. Isso basta. E respeitar isso, né? Por isso que não foi um momento de violência. Foi também um momento de amor, né? Porque nenhuma das duas quis enfrentar, né? Querer saber mais, porque parece que era isso. Isso basta, já deu. Eu não daria conta, talvez, de ouvir mais e ela também de falar. Sim, e até porque tu já tinhas ali uma informação tão substanciosa que não era só a informação de ter sido adotada, mas a informação que confirmava toda a tua percepção e o teu estranhamento ao longo da vida, né? Isso, porque faltava, claro, embora eu sentisse essa adoção o tempo todo na minha, sabe, na minha alma mesmo, né? Mas claro que eu precisava dessas palavras dizendo isso, confirmando isso, né? Isso fez parte, isso foi importante, sim, foi bem importante. Então, por isso que eu, né, repito, assim, as coisas foram do jeito que elas tinham que ser, né? Nem mais e nem menos, do jeito que elas tinham que ser. E aqui me vem bem clara, que eu acho até que eu tive essa compreensão ao longo do meu trabalho contigo, eu tive essa compreensão que todos nós temos direito à nossa biografia. Nós temos direito aos dados biográficos. É um direito que nos cabe, né? Saber de onde viemos, como viemos, se foi assim, se foi assado. Esse é um direito porque é uma necessidade, né? Quem veio antes tem direito à privacidade, né? Tem direito a não nos contar. Sim. Porque, às vezes, nos contar coisas significa sofrer muito, né? E sofrer uma dor na alma mesmo. Então, quando esses dois direitos, né, o direito à biografia e o direito à privacidade se confrontam, quem chegou depois recua. Né? Que eu acho que foi isso mais ou menos... Eu acho que tive essa percepção, assim, tão clara no meu contato contigo, né? Que em nenhum momento o teu direito à tua biografia foi violento, né? Em direção aos teus familiares, no sentido de dizer, eu agora quero saber tudo que me diz respeito. Vocês me falem, né? Houve sempre da tua parte um recuo, né? E esse lugar em que tu diz, foi, de algum jeito foi, porque eu tô aqui. Aconteceu, né? De que jeito foi, com que detalhes isso aconteceu, talvez ainda não tenha mesmo chegado a hora de saber, né? Então, isso é bem interessante. Essa busca eu já fiz, né? De perguntar para algumas pessoas, para os meus irmãos, né? Aí, como é que foi? Quem é e tal, né? Aquelas perguntinhas básicas. E tem até versões diferentes, né? Para o mesmo caso. Tem um que lembra de uma coisa, o outro lembra de outra coisa diferente. E o outro diz que nada a ver com o que o outro disse. Isso tudo no mesmo contexto, imagina, né? Como que bem tem... coisa de família. Então, né? Então, aí eu realmente recuo. Sim. Porque quando eu principalmente quando eu fui perguntar para os meus irmãos, né, que não são poucos, e que eles, cada um trazia uma versão da mesma história, aí eu falei, não, acho que não é por aí ainda. Calma, eles não conseguem. É difícil para eles. É muito difícil. Envolve algo maior, envolve... Então, recua mesmo. Porque me parece que não é o momento. Né? Gostaria de saber? Sim, eu gostaria de saber. Mas talvez a minha vontade de respeitar toda essa história seja um pouquinho maior. Maior do que a vontade de saber. Então, por isso que eu fico assim, e aquilo, né? Eu tento levar minha vida para frente, que é
é o que melhor eu posso fazer, Uhum. né? Honrando até esses pais todos Sim, que eu tenho sim. na minha vida. Sim, Né? e Os porque pais essa cuidadores essa foi uma decisão de todos, né? de todos. De alguma forma, todos decidiram e chegaram num ponto de convergência que era esse que é a tua história, né? Sim. Que é o jeito como a tua história foi configurada, né? Então, olhar para esse jeito como a tua história foi configurada é estar de acordo com a vida, Sim. né? Não é só estar de acordo com eles, com os pais e com os pais adotivos, por exemplo, e com os teus irmãos que são todos mais velhos do que tu, né? Mas é estar de acordo com a vida como essa força mantenedora e que na sua autonomia e independência faz com que a gente tenha que se submeter Isso. em algum grau à potência dela, né? Isso. Eu sinto que esse acordo eu já fiz quando eu cheguei com 2 anos nessa nova casa, né? Uhum. Porque desde ali eu já entendo que eu também fazia de conta que não ouvia ou ia me ajustando a essa situação, né? Porque depois eu já tenho algumas lembranças da minha adolescência e tudo, né? Que eu já poderia, né? Ir atrás, ou já que eu sentia que... Sim. Mas eu também estava sendo fiel a esse acordo. Sim, sim. Não, e talvez até numa tentativa de suavizar a tua dor. Porque ninguém nos garante que a tua mãe, a mãe que te recebeu, não tenha em algum momento te contado essa história com alguns detalhes. E talvez tu não tenhas querido guardá-la na tua memória. Isso. Essa é uma possibilidade. Sim, né? posso ter Essa é uma possibilidade. puxado lá meu escudo da proteção, falar, não, Não, eu não dou conta disso. posso ter Não. ouvido algo e eu, opa, não ouvi nada. Isso. Sim, é para minha sobrevivência, né? Sim, para tua sobrevivência. Uhum. E me parece interessante a gente trazer aqui um pouquinho do outro lado da história, né? Eu acho que é desafiante e é valioso a gente conseguir ter um olhar, e eu acho que a gente pode fazer esse convite para quem estiver assistindo, né? O olhar de inclusão não é um olhar competitivo, né? No sentido, quando a gente fala de adoção, a gente não está diminuindo os pais biológicos. Quando a gente fala de pais biológicos, a gente não está diminuindo o papel da adoção. São coisas que convivem entre si. Tá, vamos só ajeitar esse termo pais biológicos. A Eva já me falou disso Eu algumas vezes. concordo muito com ele, Pais. né? Vamos falar pais. Pais. Vamos aqui fazer uma coisa assim bem... Sistêmica. Bem para que depois a gente possa... Olhar com orgulho nos olhos dos outros na rua. Ensinar as pessoas, né? Quando a gente fala pais e dá um sobrenome, fala pais biológicos, a gente está em redundância. A gente está repetindo o que já foi falado. Então, a gente fala pais e pais adotivos. Correto. Pronto. Então, quando a gente fala dessa convivência dos pais e dos pais adotivos, né? Não existe... a gente não está defendendo que um é melhor que o outro. Longe disso. São estratégias da vida, né? E a gente que tem essa mania de buscar explicação em tudo, né? Apenas é assim. É uma das formas que a vida dá jeito de botar isso tudo para frente. Uhum. Mas tem um lugar aí, esse mais é complicado, né? Mas E tem um lugar. E tem um lugar, fica melhor. E tem um lugar aí. Eu queria tanto saber de onde a gente conseguiu usar tanto mais nas nossas vidas que a gente agora tem dificuldade para não usar. De substituir que o mais sempre vai trazer algo, né? Em oposição. Eu não quero opor, quero complementar. Isso. E existe aí também a experiência de uma criança que deseja vínculo, deseja estar em contato com a sua origem. Isso, né? E quando a gente fala sobre a aceitação da história, a gente não está diminuindo a experiência dessa criança, porque ela tem direito de sentir o que ela sentiu. Todos nós, pessoas que conviveram com cuidadores ou com seus pais adotivos, todos nós, em algum momento, experimentamos uma necessidade não atendida. Isso Sim. nada mais natural. Sim. Faz parte do nosso... Isso né?
Esse é o script usual da Da humanidade. humanidade. E mesmo quando, né, a gente fala às vezes no trabalho ali, no atendimento, olha, você está sendo arrogante, olha, você não está vendo tudo. Ainda assim, aquela pessoa tem direito a sentir o que ela sente. Uhum. Porque não está no campo do que se manda fazer ou não. Uhum. Apenas se sente, né? E nesse sentido, eu acho importante, quando a gente fala do processo de adoção, também olhar para essa experiência da criança, né? Por mais que o caminho, com certeza o caminho de desenvolvimento está na inclusão de toda essa história, tem algo muito profundo que é vivenciado também nesse movimento, né? De vivenciar duas famílias, por exemplo. Uhum. Sim. Como é que isso foi para ti? Na tua infância, no teu crescimento? Em alguns momentos bastante doloroso mesmo, né? Mas eu contei aí um pouco com uma estratégia de vida, que é a serenidade, né? O meio que tá tudo bem, tá tudo certo, né? Isso não me atinge, é uma forma de defesa mesmo, né? Um distanciamento da dor. Isso, ok, tá tudo certo. Não, por isso que talvez a possibilidade de existir já alguém me contou, ou alguém, e eu não, né? Então, isso foi uma estratégia que eu desenvolvi já desde criança, eu percebo isso, eu sinto isso. Uma estratégia de sobrevivência. De sobrevivência mesmo, que é ter esse distanciamento dessa dor, um pouco, né? Claro que isso acaba trazendo algumas consequências. Quando eu falo consequências, não digo no sentido ruim e nem bom. Consequências, coisas que aconteceram, que é a forma como eu me encaminho diante de algumas situações da minha vida adulta. Perfeito. Que é essa coisa, às vezes, de me distanciar para não sofrer ou para não acessar aquela dor, né? E assim é a minha constituição, né? Ok, então hoje, né? Como eu estou nessa busca de tentar aprimorar os meus recursos internos para dar conta da minha vida, das minhas coisas, aí eu vou entendendo que eu posso acessar essa dor, como que eu posso acessar, né? Porque tem o quê? Tem uma rede aí que está me orientando, tem um estudo, tem uma conexão profunda com respeito, com tudo que foi. Então, nesse sentido, né? Eu já começo a conseguir, de alguma forma, acessar determinadas dores, né? Porque, por incrível que pareça, é o contrário, né? As pessoas não querem acessar a dor. Eu agora procuro acessar, porque é saudável para mim também, né? Sim, é saudável para mim. Então, acessar e saber o que fazer com essa dor. Sim, porque aquela criança... não sei se tu completou a tua resposta, mas posso te interromper? Claro. Tá. Aquela criança não tinha uma estrutura de personalidade forte o suficiente para dar conta da dor. Então, ela criou um mecanismo de proteção, de defesa, que é o distanciamento, né? Que é aquele jeitinho de olhar para tudo com uma carinha mais tranquila e serena, mesmo que esteja doendo, né? Se afasta, se distancia, vira de costas para a confusão e segue a vida. Hoje, com a tua estrutura de personalidade já bem estruturada e bem fundamentada, com todo o teu empenho e trabalho, né, terapêutico, olhar para a dor hoje é equivalente a ter usado aquela estratégia de proteção na infância. Então, na infância, a sobrevivência vem de criar mesmo um jeito de se proteger para não sofrer tanto. Né? Na vida adulta, então, na consciência madura, na maturidade, a estratégia é a estratégia oposta. É aos poucos e empenhado, mas com bastante clareza, ir ao encontro desses pontos doloridos, que é para poder, inclusive, acolher a consciência infantil, que ainda está em dor. Sim. Né? Então, a consciência infantil segue em dor. Né? Se a consciência madura não acolhe aquela dor, não olha para aquela dor, junto com
não olha para aquela dor e acolhe a criança e acolhe a consciência infantil, a gente permanece Na mesma estratégia. na mesma estratégia. isso. Sem Do desenvolver, né? mesmo jeito, sem darmos passos em direção à nossa maturidade, ao nosso aprimoramento, né? Então, e a teoria sistêmica, ela é um caminho que faz isso com muita magnitude, assim, né? Porque ela nos leva de uma forma com leveza. A ideia de dizer sim para tudo que foi já é um bom começo. Perfeito. É um bom começo, porque eu não perco tempo em ficar lá lutando, né? Então, hoje eu consigo conversar com a minha menina, né? Dizer, olha, tô aqui. A gente passou por isso mesmo. É Não verdade. Não é, que agora tem até no meu celular eu tenho a foto ali, tô sempre olhando e tal, né? Como algo que lembrar, poxa vida, aqui. Mas eu lembro como algo de muita potência, né? De que deu certo, né? Que nós estamos aí, que eu estou viva, nós estamos vivas, ela em mim, Sim, né? isso, Então, ela em ti. ela em mim, então nós estamos vivos e aí na luta, né? Na boa luta, Sim. né? Então, essa teoria nos ajuda muito. E me ocorre agora dizer, porque pode ser bastante útil para quem nos ouve, porque quando a gente diz assim, para nós que somos iniciados nessa teoria, quando a gente diz dizer sim para tudo que foi, do jeito que foi, para algumas pessoas deve ser difícil, né? Então, existem algumas variações para esse sim para tudo que foi, do jeito que foi, que também são recursos bem importantes que a gente pode utilizar, né? Quando o sim para tudo que foi, do jeito que foi, for muito difícil, a ideia é a gente poder usar uma variação amenizando um pouco isso, né? Então, a gente pode dizer, ainda que tenha sido difícil, sim. Mesmo que doa, mesmo que ainda doa, sim. No meu tempo, sim. No meu tempo, sim, né? Porque essas são as variações para esse sim que hoje, por exemplo, tu já consegues dizer categoricamente sim para tudo que foi do jeito que foi. Eu me tranquilizo quando eu concordo que tenha sido daquele jeito. Então, hoje tu já consegues afirmar isso por conta dessa trajetória toda, né? Mas já houve um tempo que talvez o fácil de dizer e o saudável de dizer fosse ainda dói muito. Sim, mas ainda dói muito. Ou sim, e ainda dói muito. Né? Sim, ainda que seja muito dolorido. Isso é estar em verdade. Sim. Estar em verdade. Porque se eu falo sim e aquilo não é muito verdadeiro dentro de mim, acaba não tendo muito efeito, acaba não me permitindo caminhar, né? Porque eu ainda estou presa, mesmo eu dizendo sim. Então tem que ser um sim, tem que ser construído esse sim, né? E a outra imagem talvez seja, para quem ainda resiste muito isso, imagine-se dizendo não para o que é. Sim. Tem pouco efeito. Tem muito pouco efeito. O que eu vou mudar, né? É como se o mundo reduzisse assim, né? Tipo, eu chego aqui para esse microfone, não, eu quero uma caixa de som. Eu não quero um microfone. Nada acontece. Não! Isso é um microfone, né? É dizer, não, eu queria que tivesse sido diferente. Legítimo querer. Sim, mas não vai ser, né? Porque foi do jeito que foi. E ok, sim, né? Sim. Agora sim. Isso. Agora sim é ótimo. E também. a capacidade de incluir, eu acho que a Eva deixou isso claro de uma forma muito boa, né? Incluir o que eu sinto. O que me dói não é uma negação. Eu tenho direito a dizer sim e estar em dor. Sim. O sim não deslegitima a dor, né? O sim é o acordo, é estar de acordo com aquilo que eu não posso mais alterar, porque já faz parte de um outro momento, né? Então, o sim é estar de acordo com o que foi e a dor continua e é legítima e precisa ser olhada, como a Rosiane disse que tem feito, né? Tem ido ao encontro dessa dor, principalmente porque se deu conta
que usou como estratégia de defesa, como estratégia de proteção, o afastamento, o distanciamento, né? Então, E que agora eu preciso pegar isso e levar a meu favor, né? claro. Trazer a meu favor, né? Então, Claro. em alguns momentos, o distanciamento, conseguir o distanciamento é bem bom, né? Em outros, não. Em outros não é saudável. Então, Sim. precisa enfrentar mesmo, né? Falar sobre. Sim. Então, é algo que eu vou também... Se colocar. Isso. Então, é algo que também vem para o meu benefício, né? Muito. Tá, queria aqui dar uma paradinha estratégica, e como boa virginiana que sou, com ascendente em virgem, e alguém que cuida, e como boa manezinha que sou, acho que isso é uma característica dos manezinhos, estou sempre preocupada com a hora, estou sempre, não preocupada, mas ocupada com a hora. Queria informar vocês dois que em 2 minutos a gente completa 1 hora de conversa. Olha. Então, acho que... Estamos dentro do que é suficiente, Acho né? que a gente está bem dentro do que é suficiente. Não, já dentro de 2 minutos vem um intervalo, é isso, né? Boa, Rosiane, boa. Então, a gente já está te convidando para uma próxima conversa, quem sabe contar um pouquinho mais sobre pedagogia sistêmica, quem sabe conversar um pouquinho mais sobre adoção ou sobre o teu trabalho. E então, acho que a gente já gastou a horinha que a gente tem de estúdio. Posso falar uma frasezinha? Claro, por favor. Eu sou bem ruim para citação, mas eu sei que tem uma frase, se eu não me engano, vem de tribos indígenas americanas, né? Que eles falam, é necessário uma vila, uma tribo, para se criar uma criança. Sim. E essa tribo se cria de diversas formas. De diversas formas. E às vezes a tribo se cria com sistemas muito distantes, né? Muito bem. Muito bom. Bem bom. Ok. Bem bom. Mexeu aqui. Deu uma mexidinha. Então, queremos te agradecer imensamente, Rose, pela tua disponibilidade, pela tua simpatia, pelo teu humor, que é sempre maravilhoso. Gosto muito de estar contigo por conta da... Aliás, vocês dois são 2 pessoas que eu... Bonitas. Bonitas. E que eu admiro muito pelo senso de humor. Então, muito obrigada por isso. A vocês dois. Te agradecer imensamente, Rose. Te agradecer também, João. Obrigado. Agradecer as pessoas que um dia venham a nos ouvir nessa conversa, né? E pedir que se inscrevam no canal, né? Essa é a forma de equilibrar, de retribuir o nosso trabalho. E principalmente se tiraram proveito, né? Comentem, perguntem. A gente tem sempre prometido cuidar um pouquinho mais dessas interações. Estamos aqui reafirmando essa intenção. Isso. E é isso. A gente se encontra novamente na semana que vem, né? Sim. Obrigado, Rose, pela tua presença. Obrigado também, Eva, pela tua companhia. Obrigada, João. E valeu, Marcelo. Obrigada, Marcelo. Nosso futuro patrocinador. Um abraço para você. Obrigada também. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Rose. Obrigada.